começando mais um programa Sexta da Saúde e o tema de hoje é um tema muito delicado e é recorrente agora nos últimos anos, não é mesmo, doutor Diego? Olá, Adriana, tudo bom? Bem. Então, nós vamos falar hoje de um tema bastante interessante sobre a depressão na população em geral e a depressão no idoso. Quando a gente fala em depressão, é importante a gente começar a pensar que não é só porque eu estou triste que eu estou deprimido. É isso mesmo? Sim. Como que a depressão se dá? Como que eu posso identificar uma depressão? A depressão, ela não tem uma causa específica. Geralmente nós vamos analisar os fatores ambientais, os fatores psicológicos e os fatores sociais. Vamos analisar a depressão na terceira idade, nos nossos idosos. Geralmente ela se dá por conta de alguns problemas de vulnerabilidade, problemas de limitações, de doenças, como por exemplo o AVC, que gera um problema limitante e leva todos esses idosos à depressão. O que eu percebo também é que os idosos, como eles chegam a uma idade que às vezes eles não conseguem ser tão úteis, acaba que isso gera um pouco de depressão neles, ou isso é mito? Não, isso é verdade. Geralmente o idoso, quando ele vai chegando no processo dele de envelhecimento, ele quer se sentir útil, né? Tudo o que ele fazia antes, ele não consegue fazer mais. Então ele vai começando a criar na cabeça dele alguns gatilhos e levando ele à depressão. E quais são esses gatilhos que vão surgindo na cabeça do idoso para que a gente consiga identificar como um sinal de depressão? Ele não se sente útil mais na sua vida, ele não se sente útil dentro da sua casa, porque ele não consegue, por exemplo, varrer mais a casa, varrer a calçada da sua casa, ele não consegue mais fazer suas atividades domésticas, não consegue mais fazer uma comida para as pessoas, então ele não vai se sentindo mais útil dentro de casa, dentro da sociedade. São ações simples que antes ele fazia e que agora ele não consegue fazer mais, ele vê que é uma atividade muito simples e não consegue mais fazer. Existe um estudo que diz que de cada 8 idosos, 1 apresentou depressão. Esse estudo é um estudo realizado pelo IBGE, que diz também que a depressão, ela atinge cerca de 13% da população entre 60 e 64 anos de idade. Esse número tem crescido, doutor? Como que esse número tem se apresentado? Tem se observado muito, Adriana, no consultório, que aumentou a demanda de pacientes com depressão. Por exemplo, os indivíduos que estão no quadro de vulnerabilidade hoje apresentam 15% de depressão. Quando esses indivíduos estão na instituição de longa permanência, seja no asilo ou dentro do hospital, chega a ficar 50% desses pacientes com depressão. E como que é esse acompanhamento de um idoso que está em depressão? Primeiro, é comunicado a esse idoso que ele tem um quadro depressivo? Ou como que esse idoso chega no consultório, como que ele consegue identificar nos primeiros sintomas para que ele chegue ao consultório para saber se ele realmente tem uma depressão ou não? Interessante a sua pergunta, Adriane. Quando se percebe o comportamento do idoso, geralmente a família vai atrás, procura um médico, né? Nós não podemos avaliar o processo de envelhecimento do idoso como normal. Por exemplo, o idoso está sem comer, ele perde peso, isso não é normal para a terceira idade. Então, geralmente a família procura falar assim, não, isso não está normal com meu pai, com a minha mãe, com meu avô, e procuram ajuda. E percebendo esses sinais, né, que geralmente são sinais somáticos, né, pode-se perceber que o idoso está com a depressão. E ela tem que ser tratada. Então, a família ela é muito importante nesse processo, né? Porque é a própria família que vai identificar esses primeiros sinais para levar para um acompanhamento médico. A família é muito primordial no tratamento e também a comunidade. Por exemplo, na atenção básica, nós temos o agente comunitário, que ajuda a gente bastante nesse diagnóstico. Doutor, esse paciente não está bem, ele mora só ele, o companheiro ou a companheira, ela não está bem. Aí chega para nós no consultório, né, e é falado, ou a família mesmo procura um médico para poder falar sobre esses sinais somáticos desse paciente. Então é importante ficar de olho nesses primeiros sinais dentro de casa, identificando se esse idoso tem apresentado alguma alteração no quadro de saúde em si. É isso. Então a gente precisa perceber se ele está comendo bem, sim, se ele está em atividade contínua, dormindo bem, se também está dormindo, o sono também interfere. Interfere bastante. Uma das queixas maiores dentro do consultório também é a insônia na terceira idade. Então existem as causas, precisa se procurar qual é a causa e precisa ser tratada. E dentro dessas causas que levam o idoso a ter depressão, quais são as principais causas que a gente vê hoje dentro do consultório para que um idoso chegue a um quadro de depressão?
Existem as causas sociais, existem as causas psicológicas e também existem as causas limitantes, que são as doenças. Por exemplo, tem muitos idosos com problemas econômicos, né, fazem empréstimos, problemas familiares, que eles não conseguem lidar com esse tipo de problema. Existem os problemas das doenças incapacitantes, por exemplo, um AVC que deixa o idoso acamado, né, deixa alguma sequela. O infarto também, tem muitos idosos que levam a depressão, né? E tem que olhar também os problemas sociais dele, né? Dentro da sociedade. Por exemplo, um idoso que é muito na igreja, hoje ele não consegue mais ir. Ele participava do coral, hoje ele não consegue mais. A questão de um pastor ou um padre visitar ele dentro da sua casa, isso tudo também pode gerar uma depressão. A falta dessa visita também, né? Isso. A falta, às vezes, da própria família, da união da família também pode interferir nesse quadro, né? Outro dado que a gente estuda e verifica é que depois da pandemia parece que cresceu o número de idosos com depressão. Esse dado é um dado verídico ou é só ilusório? Não, isso é verdade. Após a pandemia, o número de depressão cresceu bastante em idosos, principalmente porque eles já estão no processo de vulnerabilidade. Existe a questão do isolamento social que teve na pandemia e o excesso de informações negativas. As pessoas estavam muito ligadas ao WhatsApp, ao Instagram, e o excesso dessas informações negativas multiplicou as doenças mentais, como a ansiedade, a depressão e a insônia. E o que seria uma solução, então, para esse idoso que ele identifica que está em quadro depressivo? É chamado de quadro depressivo, depressão? O que seria a solução para esse idoso? A solução é tratar a sua causa. Por exemplo, se ele tem um excesso de informações negativas, por exemplo, em um WhatsApp, ou Instagram, ou principalmente na televisão, é desligar, não assistir aquilo. Por exemplo, se ele tem algum problema dentro da sua casa, tem que tentar resolver o problema. Então, é difícil. É difícil, mas tem que tentar resolver o problema, porque assim, o problema ele vai estar ali e também tem que enxergar e entender que nós temos que ter a capacidade de enfrentar esse problema, porque o problema ele sempre vai existir, mas tem que tentar resolver ele. E procurar ajuda, tanto do psicólogo como do médico, porque senão não consegue vencer esse quadro depressivo. Mas quando a gente fala de idoso, a gente sabe que o idoso ele é resistente. A gente chama muito de idoso sistemático. Como que a gente pode convencer um idoso que é sistemático, que é resistente, que às vezes não quer procurar ajuda de forma nenhuma e procurar uma ajuda médica, ainda mais nesse quadro de depressão? É complicado, porque se nós temos uma pessoa que é mais nova e a gente identifica que existem alguns problemas ali que faz com que essa pessoa talvez possua depressão, tenha depressão, se a gente pega um idoso, como que a gente consegue convencê-lo a procurar ajuda? Então, Adriana, você primeiramente vai tendo um bom diálogo com esse paciente, você vai pegar a confiança desse paciente, mostrar o problema que está gerando todo esse quadro depressivo e trazer as soluções para o paciente. E mediante a isso, o paciente ele vai ficar convencido sim de tratar esse quadro. E além disso, para a gente ter uma solução para esse quadro de depressão, a gente também precisa atacar o problema, né? Sim. Buscar soluções junto ao problema. E para isso vai envolver toda a família. Você vai mostrar os problemas e levar soluções, levar o quadro, né, de soluções para esse paciente. Dentro do consultório, o idoso ele se sente à vontade, doutor? Para dizer assim, olha, eu acho que eu estou passando por esse problema por esse motivo? Ou o senhor encontra algumas resistências? Geralmente, o que acontece, Adriane? Quando o paciente ele vem acompanhado da família, às vezes o idoso ele não fala nada. Aí você tem que pedir para o familiar se retirar e depois ele contar. Ou então, às vezes, você tem que atender os dois, cada um em um momento. Às vezes, você tem que atender a família primeiro e depois o paciente e depois os dois juntos no consultório, para a gente entender o que está acontecendo. Porque, às vezes, na frente da família... Ele não quer falar. Certo. E existe risco desse quadro de depressão? Se nós temos um quadro de depressão em um idoso e esse quadro de depressão não é tratado, existe algum risco para a saúde do idoso em não tratar essa depressão? Sim, existe o risco, principalmente o risco de suicídio, né? O idoso ele pode ter um risco de suicídio, ele pode ficar em isolamento social, o fato dele não se alimentar pode levar à cascata de morte, né, no idoso, principalmente a desnutrição. E aí é uma série de fatores que vão ocorrendo logo na sequência. E a pandemia veio de forma a
a tornar isso mais agressivo, a tornar essa doença ainda mais agressiva e mais pertinente na população idosa dos dias atuais. Nós temos uma pergunta aqui, que é de um dos nossos telespectadores, que diz assim: doutor, o meu avô tem depressão, como a minha família pode ajudar? Então, Adriane, é interessante essa pergunta. A família tem que perceber os sinais e sintomas desse paciente e procurar ajuda médica. Vai atrás do médico, marca consulta, procura seu agente comunitário do seu bairro e logo, posteriormente, vai estar marcando a consulta. No quadro de depressão do idoso, esse quadro ele acaba passando para outras pessoas, como, por exemplo, o cuidador ou alguém da família? Ou isso fica restrito somente ao idoso que mora naquele lar? Geralmente, o cuidador ele também fica bastante estressado com isso. E a família também não entende o quadro e também acaba estressando, gerando fatores de estresse com toda a família. E como que a gente pode tratar isso? Como que a gente pode acompanhar isso para que todos sejam tratados e a gente tenha uma solução geral? Isso tem que ser conversado, né? Tudo se resolve na base do diálogo, né? Você chama a família para poder conversar, né? Você chama um psicólogo para poder conversar, entrar no tratamento desse paciente, todos vão buscar uma solução em comum. E dentro da rede pública de saúde, o senhor consegue me informar se há um apoio para esse idoso que tem depressão, que apresenta quadro depressivo? Sim, Adriane. Hoje nós temos o psicólogo do SUS, ele atende tanto dentro da própria unidade como em atendimento domiciliar. Isso é marcado, né, dentro dos respectivos lugares. E aí esse psicólogo ele faz a visita de acordo com o quadro que o próprio médico já orientou. Isso. Dentro do consultório do senhor, o senhor já atendeu casos diferentes aí de depressão em idosos. Dentro desses quadros, qual que chamou bastante a atenção do senhor? Eu tenho um paciente em especial que ele procura o tratamento, ele não consegue superar os problemas dele no casamento, não consegue superar os problemas dele familiar, procura ajuda na igreja, mas ele não consegue superar nenhum problema dele. Ele não tem a capacidade de ressignificar a sua vida e não busca a sua essência. E dentro desse quadro, existe algum outro apoio, como por exemplo de medicamentos, ou apoio psicológico, apoio com consultas psicológicas? Sim, existe a rede de apoio do paciente, né? Existem psicólogos, existem as ajudas espirituais, né? Cada paciente ele tem uma religião, a gente tem que respeitar a religião de cada pessoa, né? E a sua fé. Então, assim, dentro da sua crença, o paciente ele vai entender o porquê dele estar passando aquilo. Outra pergunta que nós recebemos aqui diz assim: quanto tempo geralmente leva para a gente ver melhora na depressão em idosos com o tratamento, após o tratamento? Isso vai depender muito, Adriane, do paciente, né? Da medicação, se ele está fazendo ou não a terapia, se a família está contribuindo, se a rede de apoio dele está sendo eficaz nesse tratamento desse paciente. A prevalência da depressão, ela pode variar de acordo com vários fatores. Os fatores socioeconômicos, os fatores culturais, os fatores de saúde. Existem alguns outros meios paliativos que esse idoso pode procurar para que ele não chegue a esse quadro? Porque a gente pode, e eu queria que o senhor identificasse também pra gente, para diferenciar o que seria um quadro de tristeza e o que seria um quadro de depressão. Porque às vezes o idoso não está depressivo, mas ele está triste. E como que ele pode identificar essa diferença entre tristeza e depressão? A tristeza é um estado de melancolia, né? É um estado psíquico de melancolia. E já a depressão são sinais que o paciente está mostrando, e os sintomas que ele está demonstrando ali no quadro dele. Por exemplo, uma tristeza, um isolamento social, o paciente ele não quer mais tomar banho, escovar dente, ele não faz as suas higienes básicas, ele se tranca dentro de casa, tem choro fácil, muita irritabilidade, ele tem insônia. E existem alguns meios que são paliativos para que esse idoso identifique nos primeiros sinais, ele já começa a identificar e vou procurar ajuda neste lugar, vou procurar ajuda neste outro lugar, além do apoio médico, claro. Geralmente esses pacientes eles demoram muito a perceber esse quadro. É como eu falei, o processo de envelhecimento, às vezes as pessoas falam, porque não está comendo, é normal, está perdendo peso, é normal. Não é. Então tem que ser avaliado. Geralmente quando o paciente ele chega no consultório, ele demora a procurar essa ajuda, tem quadros que levam mais de um ano, né? A família perceber e o próprio paciente a perceber. Geralmente também eles procuram muito ajuda religiosa, né? Então existe, assim, depressão não é diabo, depressão tem que ser entendido esse quadro, esse contexto desse paciente. Foi importante o senhor citar aqui que depressão não é diabo, né? Porque às vezes dentro de algumas religiões
se nomeia assim, olha, você está depressivo, isso é coisa do cão, isso é coisa do diabo. E então é importante a gente saber diferenciar isso e também deixar isso como alerta para os idosos. Então, o idoso identificou o sinal, ele deve procurar uma ajuda médica. E nessa ajuda médica, ele também pode procurar alguns outros apoios, como apoio da própria família, apoio da igreja, dos meios sociais. Dentro desses meios sociais, qual meio social que o senhor vê que se destaca para que esse idoso procure ajuda ou então esteja inserido nesse meio? Hoje os pacientes que chegam, a maioria no consultório, eles buscam a ajuda dentro das igrejas. A igreja é um fator muito importante na vida do idoso, né? Hoje já existem igrejas que existem departamentos, né, que tratam a saúde mental dos fiéis, né? E quando a igreja tem esse departamento que trata a saúde mental dos pacientes, é muito importante isso para a sociedade, né? Porque quando esses pacientes eles não tratam, eles geram gasto à saúde pública. E a igreja é um fator primordial dentro do tratamento do paciente. Para dar um apoio para esse paciente. Algumas igrejas e também até algumas instituições têm um quadrinho ali da terceira idade. Sim. E essa participação dentro dessas atividades trazem uma alegria, né, para esse paciente. Por exemplo, na assistência social mesmo existem os grupos e trabalhos da terceira idade. Dentro das unidades básicas de saúde existe a atividade física para a terceira idade. Existem vários contextos sociais que o idoso pode estar inserido, né, e sair de dentro de casa, se divertir, ver pessoas, né, sair desse processo dele de vulnerabilidade. Existem algumas pesquisas que dizem que a depressão ela é mais comum em países de baixa e média renda, devido ao baixo acesso aos cuidados de saúde mental. O senhor identifica isso sendo maior na população de baixa renda, nas visitas que o senhor recebe no consultório, ou seria em patamar iguais? Na minha experiência, para mim os patamares são iguais, né? Mas existem sim os fatores econômicos dos pacientes, né? O contexto que essas pessoas estão inseridas dentro da sociedade, os fatores culturais desses pacientes, mas geralmente são iguais. O senhor percebe também dentro do consultório se o idoso ele recebe uma sobrecarga maior de atividades? Como, por exemplo, cuidar do neto, cuidar do bisneto, às vezes o próprio idoso, ele faz como o senhor disse ali no começo, um empréstimo consignado, né? Sim. Ele faz um empréstimo consignado que nem é para ele mesmo. Às vezes ele faz um empréstimo consignado para um filho, o filho não paga, aí ele entra em dívida. O senhor percebe que às vezes a família começa também a colocar uma carga grande sobre o idoso? Sim, existe essa carga, por exemplo, tem muitos idosos que cuidam de netos, tem muitos idosos que realmente têm essa questão dos empréstimos e também tem muitos filhos que estão dentro da casa, que estão inseridos dentro do contexto familiar, que ele traz transtorno para o idoso, né? Então o idoso, ele chegou na terceira idade, você tem que deixar ele leve, né? É livre de problemas, tem que deixar ele curtir e viver essa terceira idade de uma forma mais leve e tranquila. Viajar, ir no shopping, né? Namorar na terceira idade, que isso é importante. Inclusive nós temos um programa já, se você for aí no nosso canal, você vai ver, tem um programa aí falando sobre namoro na terceira idade. Então, não se sinta triste, vá namorar aí na terceira idade também, né, doutor? É saudável? É bastante saudável. E é muito comum, as pessoas acham que estar na terceira idade e envelhecer, elas não podem namorar. Elas podem namorar sim. Vocês podem olhar sim no nosso canal do YouTube, que tem lá um programa sobre sexo na terceira idade. Esses dias eu vi um vídeo de um casal idoso, e eles falando que eles já estavam casados há muito tempo, e eles super apaixonados um no outro, dois idosos mesmo, bem velhinhos, e super apaixonados, eles estavam numa praia viajando e dando essa entrevista, falando sobre a paixão que eles tinham um pelo outro. Isso é bacana, isso faz com que a pessoa tenha prazer pela vida, né? E vencer a depressão é realmente, como o senhor disse ali naquele caso, ressignificar. Vamos deixar claro aqui, o que seria, então, esse ressignificar a vida? Esse ressignificar a vida é você entender o seu processo, você entender que você está caminhando, né, para a resolução desses problemas e buscar a sua própria essência. Você entender quem é você nesse contexto, quem é você na sociedade, quem é você dentro do seu ambiente familiar, quem é você em todo esse contexto. Ótimo. Então é importante que você também busque aí formas de ressignificar a sua vida. Se você é idoso, está passando por momentos e sinais, como o próprio doutor apresentou aqui, procure ressignificar a sua vida, procure ajuda, não sofra sozinha. E como que um paciente, doutor, pode procurar ajuda médica?
como que ele deve procurar? A que tipo de médico ele deve procurar? Hoje, geralmente, os pacientes procuram muito um médico clínico geral, mas pode procurar também um médico geriatra, um médico psiquiatra, para poder tratar essas questões dele. Nós recebemos uma outra pergunta que diz assim: doutor, a minha mãe chora com facilidade. O que eu devo fazer? Então, se sua mãe chora com facilidade, tem que procurar uma ajuda de um profissional. Pode procurar a ajuda de um psicólogo, procurar a ajuda de um profissional médico. Aqui, no caso, ela diz que ela chora por qualquer motivo. E também, além de procurar a ajuda médica e de um outro profissional psicólogo, tem que saber qual é a causa desse choro, né? Para ser tratada. Às vezes, falta diálogo, né? Falta diálogo. E como que essa filha pode começar um diálogo com essa mãe? Sem que fira a mãe, sem que haja um ferimento ali na mãe. Primeiramente, Adriane, ela tem que sentar, conversar, olhar no olho, passar confiança para esse paciente, né? Perguntar por qual motivo, o que está acontecendo. Às vezes, por exemplo, ela não pode falar, mas ela pode falar para outro profissional, né? E tem que buscar entender o porquê desse choro dela. Outra pergunta que nós recebemos aqui é: meu avô passa por esses quadros, como o doutor tem apresentado, mas nós não sabemos como convencê-lo a levar para o hospital ou para a consulta médica. Então, nesse caso, pode levar o médico até a casa, né? Levar o médico até lá, o médico vai conversar com ele, vai tentar pegar a confiança dele para poder convencê-lo, né, do que está acontecendo e mostrar para ele, né? As soluções, né, os problemas e as soluções dele. O médico nessa visita, ele chega então para uma conversa. Uma conversa. Bebe um café, come um bolo frito, o paciente já está banhado, está cheiroso. Então está toda a família ali inserida para um contexto, para uma boa conversa, né? Para ter um bom diálogo e para poder tentar sanar esse problema. Excelente. Então existe também essa abordagem, sim, que não preciso levar o idoso até o consultório, mas eu posso trazer o médico até a casa. Isso, ótimo, bacana. Essa depressão que é apresentada no quadro de idosos, ela tem sido comum dentro do consultório, doutor? Ou ela não é tão recorrente assim? Ela é comum sim no consultório. Os casos eles têm aumentado a cada dia, né, desses pacientes. Por exemplo, um idoso, ele estava morando na sua casa e por outros motivos ele está morando agora com o filho, né? Existem muitas essas questões, por exemplo, né? Então, assim, ele nunca quer sair dentro da sua casa, ele nunca quer perder a sua essência, o contexto dele ali dentro da casa, perder os vizinhos dele. Tem muitas essas questões. Doutor Diego, outra ação que nós vemos acontecer muito na vida do idoso, principalmente quando ele começa a ficar um pouco mais debilitado, é o filho tira o idoso da sua própria casa e leva para dentro da casa do filho. E isso altera a rotina totalmente do idoso. Tira o idoso dos vizinhos, tira o idoso do seu próprio lar. Isso acaba mexendo no psicológico desse idoso? Isso é bastante comum no consultório porque quando o filho ele tira o idoso da rotina dele e traz para dentro de casa, ele vai inserido em outro contexto. Por exemplo, se ele estava inserido em uma rua, ele vai inserido em outra rua com outros vizinhos e esse idoso ele vai começar a não tratar, ele vai começar a ficar em isolamento social, ele não vai começar a cuidar da sua higiene pessoal, não vai começar a pentear o cabelo. Então, assim, às vezes ele frequentava uma igreja numa rua, lá ele não frequenta mais. Então, assim, isso vai mudar toda a rotina. E para facilitar, às vezes os filhos fazem isso. Para facilitar a rotina do próprio filho. Do próprio filho. E qual que é a recomendação, então, médica para esse filho que tem um pai debilitado, uma mãe debilitada, às vezes não quer deixar a mãe ou o pai sozinho em casa, mas quer também dar um cuidado especial para esse pai e para essa mãe? Qual que é o melhor caminho? Tudo ele se resolve na base do diálogo, né, Adriana? Então, assim, tem que ser conversado com o idoso, conversado com os filhos, né, sobre o risco e o benefício, né, que vai gerar para esse idoso. A gente entende também tanto o caso da família, tanto como idoso. Então, assim, tudo se resolve na base do diálogo. Eu já vi ambos casos. Já vi casos de idosos que foram retirados do seu lar, foram para a casa dos filhos e acabaram entrando num quadro depressivo. Como também já vi quadros, inclusive de uma idosa aqui da nossa cidade, que ela saiu daqui da cidade, se mudou para Goiânia e lá ela está vivendo muito melhor do que ela vivia aqui.
Então, é o diálogo que vai fazer com que... E o risco-benefício. Identificar, então, quais são os riscos e quais são os benefícios. E o que seriam os riscos nessa mudança? Os riscos nessa mudança, por exemplo, seria... Às vezes o idoso não vai dar certo com o genro, com a nora, com os netos, né? A sogra e o sogro. A sogra e o sogro. Os benefícios vão ser, por exemplo, tomar o remédio na hora correta. O idoso, ele tem o que nós chamamos na geriatria de polifarmácia do idoso. Geralmente ele toma muito remédio, porque é bom pro vizinho, vai ser bom para ele, que é bom para a tia, o que é bom para o primo, então ele vai tomar esse remédio, então vai evitar várias coisas, né? O idoso vai comer na hora correta, ele pode dormir melhor, então assim, ele está sob os cuidados daquela família. Aí esses seriam os benefícios. Os riscos seriam então mais... Os problemas familiares. Mais questão de problema familiar. E também às vezes a convivência, como o senhor disse ali, da igreja, do vizinho. Ótimo. E o senhor tocou num assunto aqui que é a polifarmácia. E o que seria essa polifarmácia? O uso de muitos remédios, né? Geralmente tem pacientes que usam 6, 7 remédios por conta própria. Então tem que ser passado esse paciente para uma consulta médica para avaliar, porque pode dar muita interação medicamentosa e não vai dar o efeito desejado. Então às vezes ele vê que o meu vizinho estava com esse sintoma, tomou esse remédio e melhorou. Então também vou tomar esse remédio. Sim. E o que seria a solução para isso, então, para não entrar nessa polifarmácia? A solução é procurar uma ajuda médica e poder ver quais são esses medicamentos que esse paciente está usando, se realmente ele tem a necessidade de estar tomando isso tudo. E aí tem que ser retirado. E tratar a depressão se trata também através de medicamento, doutor? Sim, um dos tratamentos da depressão é tratar com a medicação, tanto antidepressivo, pode ser um ansiolítico, e também o primordial também nesse tratamento é fazer a terapia. Que seria um acompanhamento psicológico com psicólogas. Ok, ótimo. Doutor, qual é a recomendação que o senhor deixa para os idosos que estão nos assistindo ou para familiares de idosos que estão nos assistindo e que já identificaram alguns desses sinais que o senhor apresentou aqui? Quais são as recomendações que o senhor deixa para esses idosos e para esses familiares? Então, se você tem algum desses sinais, desses sintomas que foi falado hoje no nosso quadro, né, que você procura uma ajuda médica ou procura ser um agente comunitário para poder marcar uma consulta com um profissional da saúde para poder estar avaliando, né, esse paciente e para ele ser tratado posteriormente. Respeitar a pessoa idosa é tratar o próprio futuro com respeito. Se você deseja que o seu futuro seja respeitado, respeite também a pessoa idosa. E é necessário ter esse respeito, né, doutor? Sim, o respeito ele é bastante importante, né, para nós que convivemos em sociedade. Nós precisamos respeitar o nosso próximo, respeitar quem está na nossa casa e respeitarmos uns aos outros. Nós vamos crescer também como ser humano, né? Eu ouvi uma vez de um pastor que ele dizia assim: quando o idoso falar, por mais que você não concorde com ele, ouça o que ele tem para falar, porque ele tem mais experiência que você. Sim. E não é sempre que o idoso nos diz algo que nós concordamos. E às vezes quem é mais jovem tem aquele súbito de responder na hora, de já dar uma resposta, de retrucar. Então o indicado é, ouça, como esse pastor disse, ouça o que o idoso tem para dizer. Por mais que você não concorde, ele tem mais experiência que você. É uma recomendação aí que eu lembrei agora, doutor. Doutor, vamos encerrar o nosso quadro com a mensagem final que o senhor deixa aí para os nossos telespectadores. E muito obrigado aí, Adriana, muito obrigado às pessoas que nos estão assistindo. E você que percebeu que você está com esses sinais e sintomas, procure ajuda médica. E te aguardo no próximo quadro. Quero agradecer a sua participação em mais esse quadro do Cesta da Saúde e quero convidá-lo para se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aí embaixo de onde você está nos assistindo e também o que você quer ver nos próximos quadros do Cesta da Saúde. Acompanhe o nosso canal pelo YouTube. Tchau, tchau.